boa tarde. Estamos hoje com mais uma live. Hoje, para falar conosco, estamos com a Heloísa. Boa tarde, Heloísa, tudo bem? Boa tarde, Emi. Boa tarde a todos presentes. Bom, e sobre o que será a temática de hoje, Heloísa? Bom, hoje eu irei falar um pouco sobre cidadania digital e o bem-estar nas redes sociais. Um tema muito importante e já temos alguns comentários aqui. O professor Felipe está falando boa tarde. A Francisca, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A Letícia. Bom, então eu vou colocar os slides aqui para a gente começar a nossa apresentação e relembrando que qualquer comentário, qualquer dúvida, sugestão, os cumprimentos, é só vocês mandarem nos comentários. E pode começar, Heloísa. Ok. Bom, então, como eu já havia dito, né? Hoje eu irei falar sobre eleições, cidadania digital e o bem-estar nas redes sociais. Primeiramente, é importante, né, a gente definir o que é a cidadania digital. Então, a cidadania ela está relacionada com os direitos e os deveres do cidadão, né, de acordo com as leis regentes de cada país. Então, a gente pode aplicar isso também à área digital, ao meio digital. Em outras palavras, a gente pode dizer que a cidadania digital ela está associada em como deve ser nosso comportamento diante das redes sociais. A gente deve saber que como a gente deve se expressar, né? Deve ser com consciência, integridade e respeito. Então, é de acordo com o nosso comportamento, né, diante da internet. Uma temática muito importante e também importante de saber até onde vai o direito dos indivíduos argumentarem nas redes e a partir de onde a pessoa começa a interferir nos direitos do outro. Bom, todos nós temos o direito de se expressar, a chamada liberdade de expressão, que inclusive está prevista na nossa Constituição Federal. A gente pode observar, então, aqui ó, no artigo 5º do inciso 4º, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E também, lá no inciso 9º, assegura ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, a gente vê que nos é dada essa liberdade, que a gente pode exteriorizar as nossas opiniões. Mas, além disso, a gente pode observar também ali no inciso 10º, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a gente tem esse direito, mas a gente já vê ali duas restrições, dois limites, digamos assim. A vedação ao anonimato, isto é, a gente não pode publicar sem se identificar. Todas as publicações a gente deve se responsabilizar por elas. E também a gente observa que é garantido por lei a proteção à honra dos cidadãos. Muito legal, muito importante. E antes de continuar, o professor Felipe falou que slides mais lindos. Eu também queria dizer que eu estou adorando os slides, ficou muito criativo e muito legal. E então, né, continuando, o que é considerado crime nas redes sociais e como identificá-los? Bom, dentre as violações existentes nas redes sociais, que são consideradas crimes, ou seja, que de alguma forma afeta a honra do cidadão, como a gente já viu ali, que está previsto na Constituição Federal, a gente pode citar três tipos: a calúnia, injúria e difamação. Eu irei falar de modo simplificado e resumido, né, cada um deles para vocês, para que entenda-se um pouco mais sobre a diferença de cada um, né? A calúnia é quando um indivíduo acusa uma pessoa de ter cometido algo que ela não fez. A injúria é quando alguém ofende uma pessoa por meio de insultos que ferem sua integridade, ou seja, é aquele falar mal, xingamentos, nesse sentido. Já a difamação
é quando alguém degrine a reputação de outra pessoa, deixando-a mal vista pela sociedade. Então, já no caso da difamação, está mais relacionado com a reputação do indivíduo. Com isso, a gente observa que é importante, né, que essa expressão tenha uma limitação a fim de visar outros direitos. E falando de limite nas redes sociais, a gente pode levar em consideração o ditado popular, né, muito conhecido, que diz o seguinte: o seu direito termina quando começa o direito do outro. Então, é uma ótima ilustração, né, da ideia de limitação que a gente deve ter enquanto cidadãos, né, para que se mantenha a ordem e o respeito, né, uns com os outros. Além disso, também é importante ressaltar sobre os princípios éticos e valores morais da sociedade, devem ser levados em conta quando a gente for expor nossas opiniões. Tudo isso é válido, né, visto que as consequências são variadas quando usado inadequadamente a internet. Por quê? Pode causar confusões, conflitos nas redes, desentendimentos, e isso pode se exteriorizar além das redes e causar problemas ainda mais graves. Então, a gente percebe que os resultados, né, como consequência do mau uso da internet, só são ruins, só são prejudiciais. Por isso que a gente tem esse cuidado ao manuseá-la. Realmente, temos que ter cuidado. E esse é um tema muito importante. Aqui temos outro comentário que a Letícia está falando que está a mão do tema e que é muito importante para aprendermos a utilizar nas redes sociais com consciência. Exatamente, é muito importante, né, para a gente saber usar com consciência. Então, o que fazer quando ocorre uma irregularidade nas redes sociais? Bom, primeiramente, o indivíduo ele deve analisar essa ocorrência nas redes, esse desrespeito, e ver se está de acordo com algum daqueles 3 crimes, né, que a gente viu das redes sociais, se é uma calúnia, uma injúria, uma difamação, e ver se realmente é uma violação. Depois que ele viu isso, aí ele pode levar esse caso, né, à justiça, né, encaminhar essa determinada situação, né, a um juiz. E o juiz, né, vai analisar e vai decidir o que deve ser feito com base em alguns parâmetros judiciais, né, nas leis. Então, cada caso é um caso, né, tem, assim, especificidades, né, a serem consideradas, e por isso as autoridades, né, devem atuar nesses contextos. É uma coisa muito importante. E em relação à criticidade nas redes sociais, o que você tem a dizer, Heloísa? Bom, a gente percebe, né, que cada vez mais a mídia tem forte influência sobre nós. Só que a gente não pode deixar isso interfira no nosso senso crítico e na nossa capacidade de opinar. Ou seja, a gente se deixar levar por qualquer tipo de informação ou ideologia que surja ali nas redes, a gente já se posicionar e achar isso certo, achar isso aquilo errado. A gente tem que tomar cuidado com as fake news. Inclusive, já foi tratado, né, esse assunto aqui no canal. Inclusive, está na descrição, caso alguém queira rever mais sobre esse assunto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões e, quando surgir, a gente primeiro deve buscar entender mais sobre o assunto, pesquisar, estudar os pontos envolvidos, analisar bem antes de se posicionar e argumentar mais sobre eles. Porque não basta a gente só ouvir falar algo sobre esse referido assunto e já se posicionar e argumentar em relação a ele. Primeiro a gente tem que buscar saber, né, sobre o referido.
Bom, antes de continuarmos, eu queria agradecer a participação de todos que estão assistindo e colocar alguns comentários aqui. O professor Adrian falou fantástico, muito obrigada. A professora Vanessa também, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão assistindo e continue mandando comentários, qualquer dúvida, é só colocar aqui no final, a gente vai responder. Né, Heloísa? Bom, Verdade. A política está muito no meio desse assunto que estamos debatendo. E o que você poderia dizer sobre ela nesse meio? Bom, como a gente pode ver toda essa abordagem que a gente fez, né, que ela pode ser aplicada a vários assuntos, mas o que a gente observa é que o mais recorrente, o que está mais ali no nosso dia a dia é o político, né? Há muitas disputas ideológicas e conflitos, né, divergências de ideias em relação a isso. Por isso que é um tema muito pertinente, né, a gente abordar. Então, assim, é natural que alguns se identifiquem mais com alguns aspectos de um determinado partido político e outros com um partido diferente. Mas não é natural que, por conta disso, haja confusões nas redes ou até mesmo fora delas, né? Por causa desse assunto. E a gente observa que a origem de muitos desses conflitos são as pessoas não saberem dialogarem, né? Não saberem ouvirem, ou seja, dar espaço à ideia dos outros, estarem aptas a aderirem novas perspectivas, né? Não ter uma mente aberta, né? Uma visão além daquele mundinho de sempre. Então, cada um acha que está com a razão e não dá oportunidade a outra pessoa de se posicionar diante daquele referido assunto. E é isso que causa muitos desentendimentos. Então, quando a gente for expor uma opinião, não se deve atacar ninguém, usar de mentiras só para levar vantagem, destruir a reputação, falar só as maleficidades daquele grupo político ou qualquer tipo de difamação, qualquer questão, assim, a gente não deve se usar desses quesitos para expor nossas opiniões, para a gente poder ter a nossa liberdade de expressão. Porque a gente é livre para expor, mas não é por conta disso que a gente pode afligir o outro, né? Só por ele pensar diferente ou discordar, né, do nosso ponto de vista. Então, a gente pode concluir que todos têm o direito de opinar, né? Expor suas ideias de um determinado assunto, inclusive o político, que envolve essa interação, né, e decisão de todos os cidadãos. Então, é até importante que haja um debate e questionamento sobre essa temática e como muitas outras, né, que envolve a sociedade. Porém, né, deve ser algo saudável, né, com consciência, respeito, com os limites que a gente já observou que tem, inclusive, na Constituição, né? E a gente deve aproveitar esse direito que nos foi oportunizado, né? E usá-lo com sabedoria, isto é, a favor da própria sociedade, para a interação da mesma. Bom, essa é uma temática muito importante e realmente nós temos que respeitar os próximos, independente da opinião. Cada um tem sua ideia, né? Mas sempre com respeito. Nós devemos agir, como você disse, em prol da sociedade. E, mais uma vez, falando para quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, para vocês mandarem nos comentários. E temos mais comentários aqui, eu vou colocar. O professor Felipsen está falando parabéns. A gente agradece a ajuda também. Obrigada. Uhum. A Francisca está falando. Muito obrigada. Letícia Ricari também. Muito obrigada a todos que estão comentando, a todos que estão assistindo. A professora Vanessa, muito obrigada, prof. E, mais uma vez, ressaltando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário. Ou também, se vocês tiverem uma dúvida depois que essa live terminar, vocês podem colocar no comentário do vídeo, que nós voltamos aqui para responder. Né, Heloísa?
Exatamente. Obrigada a atenção de todos. Aqui temos o Adrian também nos parabenizando, falando parabéns, também falando dos slides. Eu também adorei os slides, Heloísa. Ah, obrigada. Bom, então, obrigada. Qualquer comentário a mais, se tiver. Por enquanto, nós não tivemos perguntas, Heloísa, mas se futuramente, depois as pessoas estiverem assistindo e terem uma dúvida, é só vocês deixarem no vídeo. E, Heloísa, o que você tem a dizer agora? Umas considerações finais? Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, né, que é muito pertinente, que ocorre muito no nosso dia a dia, na nossa atualidade, principalmente agora nessa era digital. Então, é muito bom a gente sempre estar refletindo sobre essas questões, né? Fico muito feliz de poder passar, né, essa reflexão. E também agradeço a todos que estiveram presentes, que assistiram pelos comentários, né? Agradeço e que se houver, né, novas demandas, a gente está à disposição para dialogar sobre o assunto. Sim. Temos uma pergunta, Heloísa, aqui do professor Felipe, se vocês identificaram alguma rede social que é mais polêmica. Sim, a gente observou, né, inclusive, montando conteúdo, né, que o Facebook, Twitter, Instagram, são, assim, os principais meios utilizados, né, em que causam mais polêmicas, principalmente referente ao assunto da política, por exemplo. Realmente, nessas meios são que mais aparecem. Temos aqui também o Elisa Gabriel, parabenizando, muito obrigada. A Márcia, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida é só colocar. Bom, e se não tiver mais perguntas, nós vamos finalizar a live. E agora, para finalizar, gostaria de ressaltar a todos que esse é um projeto live sob demanda. Então, qualquer demanda que vocês tiverem, algum conteúdo, alguma temática que vocês acharem interessante de trazermos e fazermos uma live, vocês coloquem nos comentários e peçam a demanda, né, que nós estaremos preparando. Mais uma vez, muito obrigada pela apresentação de todos. E eu gostaria de agradecer também a Heloísa pela apresentação, os slides lindo, ótima apresentação, parabéns. Muito Obrigada. obrigada por estar participado. Então, boa tarde.